26 de setembro. Pare de analisar excessivamente as coisas. O homem, como é pequena a confiança que você tem em mim, como é pequena a sua fé. Mateus capítulo 16, versículo 8. Se você quer ter alegria, precisa parar de tentar entender tudo. Você precisa parar de deixar os seus problemas ficarem remoendo em sua mente. Precisa parar de procurar ansiosamente uma resposta para uma situação, tentando descobrir o que deve fazer a respeito dela. Quando Jesus viu que os seus discípulos estavam tentando entender o que fazer sobre o fato de eles terem esquecido de levar pão para alimentar a multidão, ele lhes disse: Ó homens de pequena fé, por que vocês estão debatendo entre vocês? Mateus capítulo 16, versículo 8. Passei muitos anos tentando resolver os meus próprios problemas. E finalmente descobri que não é a vontade de Deus para mim que eu faça isso. Tudo o que os meus esforços fizeram foi me deixar frustrada, além de mais egoísta e egocêntrica. Eu focava em mim mesma e esperava que todos os outros focassem em mim também. Eu contava com os outros e comigo mesma para fazer por mim o que só Deus podia fazer. Nós racionalizamos e tentamos entender as coisas perguntando: por que, Deus? Por quê? E quando queremos saber as respostas para as nossas situações, para que não seja necessário confiar em Deus. Não queremos surpresa alguma, queremos estar no controle, porque temos medo de que as coisas não saiam do jeito que queremos. Esse desejo impulsivo de estar no controle geralmente produzirá uma coisa: uma mente permeada de raciocínios excessivos. Por que, Deus? Por quê? E quando, Deus? Quando? São duas perguntas que podem nos manter frustrados e nos impedir de desfrutar a vida que Jesus morreu para nos dar. Muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo, mas é nisso que se resume a confiança. Ninguém diz que temos de saber tudo. Ninguém nunca nos diz que temos de entender tudo. Precisamos estar satisfeitos em conhecer aquele que sabe quem é Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus e não em nós mesmos. Confie nele. Pare de analisar excessivamente as coisas. Confiança significa não precisar saber por quê e quando, para estar em paz. 27 de setembro. Você não precisa ter todas as respostas para parar de se preocupar. Porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Eu estava ministrando em uma reunião em Kansas City e veio ao meu coração perguntar à audiência quantos deles estavam confusos. Havia cerca de 300 pessoas naquela reunião e pude observar que 298 delas ergueram as mãos.
e meu marido foi um dos dois que não o fizeram. Posso lhe dizer que David nunca esteve confuso em sua vida, porque ele não se preocupa. Ele não tenta entender nada. Ele não está interessado em ter todas as respostas para tudo, porque ele confia em Deus. Quando você confia em Deus, pode relaxar e desfrutar a vida. Você não tem de passar pela vida se preocupando e tentando entender como resolver todos os seus problemas. Pense em todas as coisas com as quais você se preocupa em sua vida e em qual foi o resultado delas. Isso deve ajudar você a entender que preocupar-se ou racionalizar são uma perda de tempo e de energia. Tenho 4 filhos adultos. Fico impressionada quando olho para trás, para tudo que passei com eles enquanto estava crescendo. Quando não tiravam boas notas na escola, quando eu era chamada ao gabinete do diretor por causa deles, quando o vizinho reclamava deles, quando parecia que eles nunca iriam querer trabalhar ou fazer nada que valesse a pena, ou que nunca seriam capazes de lidar com as suas finanças. Eu pensava, como eles vão lidar com a vida quando estiverem longe de mim? Eles não conseguem nem lidar com as mesadas deles. Eu desperdiçava muito tempo me preocupando com eles. E no final, todos eles acabaram bem. Estou compartilhando essas histórias com você para ajudá-lo a entender onde os seus filhos, seus relacionamentos, suas finanças, seu emprego e sua saúde estão agora. Não é onde eles vão terminar. É preocupar-se com essas coisas só ajuda a aumentar o problema. Não ajuda a alcançar a resposta. Pare de se preocupar. Pare de complicar a sua vida tentando entender tudo. Simplesmente admita que você sabe que não é capaz, que você precisa de Deus. Então continue vivendo e desfrutando a vida, enquanto Deus está lhe dando as respostas. Confie nele. Ore e confie em Deus, e Ele lhe mostrará o que fazer na hora certa. Ele lhe mostrará porque Ele é um Deus que nunca falha com seus filhos. Ver Deuteronômio, capítulo 36, versículo 1 e 8. Ele é um Deus fiel e sempre vem em nosso socorro. 28 de setembro. Propósito e bênçãos. E Simão, Pedro, mestre, trabalhamos a noite inteira, exaustivamente, e não pegamos nada em nossas redes. Mas, como base na tua palavra, lançarei as redes outra vez. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Amo a história de Lucas 5. Pedro e seus companheiros voltando de uma viagem de pesca mal sucedida, depois que Jesus terminou de falar às multidões que havia se reunido junto à praia, ele disse a Simão Pedro: Faça-se ao mar e lance as suas redes para pescar. Ver versículo 4. Quando li isso há alguns anos, chamou-me minha atenção porque eu estava procurando por um carregamento de bênçãos em minha vida. Eu tinha mensagens em áudio cristãs, camisetas cristãs, livros cristãos,
adesivo cristão com um broche de Jesus e podia falar Evangeliques tão bem quanto qualquer um. Mas me faltava a vida abundante que a Bíblia diz que Deus quer que eu tenha, porque eu não entendia os propósitos de Deus. Depois que Jesus disse a Pedro para se lançar ao mar, Pedro disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira exaustivamente e não pegamos nada em nossas redes. Mas, com base na palavra, lançarei as redes outra vez. Lucas capítulo 5, versículo 5. Veja o que aconteceu nos versículos 6 e 7. E quando eles fizeram isso, pegaram uma grande quantidade de peixes, e como suas redes estavam a ponto de romper-se, fizeram um sinal aos seus companheiros no outro barco para virem e assegurassem com eles. E eles foram e encheram os 2 barcos, de modo que começaram a afundar. Eis o que me falava. Se Pedro estivesse vivendo com base nos seus sentimentos, ele não teria voltado a pescar, porque ele e seus homens estavam exaustos. Em vez disso, ele escolheu viver com base na palavra. Deus me mostrou que a mesma coisa aconteceu conosco. Se quisermos um carregamento de provisão em nossas vidas, precisamos viver em um nível mais profundo do que queremos, pensamos e sentimos. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus e fazer o que ela diz. Quer sintamos vontade ou não, quer entendamos ou não, quer queiramos ou não, quer achemos que é boa ideia ou não. Precisamos tomar a decisão de parar de correr atrás de coisas que não têm a capacidade de nos fazer feliz. Não importa o que temos, se não sabemos e entendemos o nosso propósito na vida, que é glorificar a Deus. Confie nele. Você deseja a vida abundante que a Bíblia promete? Ela está disponível a você. Tudo o que você tem a fazer é confiar em Deus e fazer o que a sua palavra diz. Sua obediência glorificará a Deus e trará um carregamento de bênçãos para a sua vida. 29 de setembro. A simplicidade gera alegria. Verdadeiramente eu lhes digo, se vocês não se arrependerem, mudarem, voltarem e se tornarem como uma criança, confiante, humilde, amorosa, perdoadora, vocês nunca poderão entrar no reino dos céus. De modo algum. Mateus capítulo 18, versículo 3. Os cristãos têm à sua disposição a qualidade abundante da vida que vem de Deus, que não está cheia de medo, estresse, preocupação, ansiedade ou depressão. Deus não é impaciente nem está com pressa. Ele dedica tempo para desfrutar a sua criação. E Ele quer que façamos o mesmo. Infelizmente, não creio realmente que a maioria das pessoas estejam desfrutando suas vidas. Quando você lhe perguntar como elas estão, a resposta é quase sempre: ocupado. Estou muito ocupado com o trabalho, com as crianças, com a igreja e com as atividades da escola. Vivemos em um mundo estressante, o que parece estar ficando mais estressante a cada dia que passa.
As pessoas estão correndo para todo lado. Elas são rudes, ríspidas e é fácil de ver muitas pessoas estão frustradas e sob pressão. Elas estão passando por estresse financeiros, estresse conjugal e pelo estresse de criar filhos no mundo de hoje. Tenho um pensamento para você considerar. A simplicidade gera alegria, mas a complicação a bloqueia. Mateus capítulo 18, versículo 3, diz que Deus quer que encaramos a vida com a fé simples de uma criança. Ele quer que cresçamos em nosso comportamento, mas que permaneçamos infantis em nossas atitudes para com Ele, com relação à confiança e à dependência. Ele quer que saibamos que somos os seus filhinhos preciosos. Demonstrarmos fé nele quando vamos a ele, dessa maneira que permite que ele cuide de nós. Não podemos ter paz e desfrutar a vida sem a fé de uma criança. Quando você começa a viver a sua vida com toda a simplicidade de uma criança, isso muda todo o seu panorama de um modo impressionante. Comece a identificar de que maneira você complica as coisas e peça ao Espírito Santo para lhe ensinar a simplicidade nessas áreas. Ele vive em você. E embora ele seja extraordinariamente poderoso, também é extraordinariamente simples. Ele lhe ensinará a simplicidade se você realmente quiser aprender. Confie nele. Dedique tempo para observar uma criança e observe como ela encara as coisas com simplicidade. Aproxime-se de Deus com o mesmo tipo de inocência e completa dependência. Confie nele para cuidar de todas as suas necessidades, a fim de que você possa desfrutar a sua vida. (30 de setembro) Empurrando para fora do ninho. Como a águia alvoroça o seu ninho e move-se sobre os seus filhotes, ele abre as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Os filhotes de águia passam os 3 primeiros meses de sua vida no ninho confortável que seus pais prepararam. Mas os filhotes têm uma grande surpresa. Quando alcançam as 12 semanas de vida, a mãe de repente começa a jogar todos os brinquedos deles para fora do ninho. E em seguida ela começa a retirar todos os materiais confortáveis de dentro dele, as penas e as peles de animais, e deixa os seus bebês sentados sobre espinhos e gravetos. É isso que a Bíblia quer dizer quando ele menciona que a mãe águia alvoroça o seu ninho. O motivo pela qual ela alvoroça o ninho é porque ela quer que os seus bebês saiam dele e voem. Não demora muito, a mãe águia começa a empurrá-los para fora do ninho. Os pequenos filhotes, que não têm ideia de como voar, caem em céu abaixo, provavelmente muito assustados. Logo, porém, eles ouvem um viu, enquanto a mãe águia desce rápido por baixo deles para pegá-los. E em seguida a mãe águia leva os filhotes de volta ao ninho e depois o empurra para fora outra vez.
Ela continua repetindo o processo, uma vez após a outra, até que eles finalmente entendem que não tem escolha exceto voar. A mãe águia faz isso porque ela os ama e quer que seus filhos tenham a melhor vida que possam ter. A maioria dos filhotes não sairá do ninho sem um empurrão. Do mesmo modo, a maioria de nós também escolherá o conforto ao desafio, e não, a não ser que não tenhamos escolha. Você sente que Deus está trabalhando em sua vida da mesma maneira que a mãe águia faz com seus filhotes? O Senhor tem tirado um pouco do aconchego do seu ninho, fazendo com que você se veja sentado sobre galhos e espinhos. Ele está lhe dizendo: vamos, é hora de voar. Nesse caso, lembre-se das intenções da mãe águia e saiba que você pode confiar nas boas intenções de Deus para você. Confie nele. Você sente como se Deus estivesse empurrando-o para fora do ninho confortável? Confie nele. Ele não está tentando lhe fazer mal. Ele está ensinando você a voar. 1º de outubro. Faça o seu vizinho feliz. Que cada um de nós pratique agradar, fazer feliz o seu próximo, para o seu bem e para o seu verdadeiro bem-estar, edificá-lo, fortalecê-lo e elevá-lo espiritualmente. Romanos 15, versículo 2. A Bíblia ensina que, se formos fortes na fé, devemos suportar as falhas dos fracos e viver para agradar os outros. Cada um de nós deve praticar agradar e fazer nosso próximo feliz, para o bem dele, edificá-lo, fortalecê-lo e levantá-lo. Ver Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2. Esse é um conselho maravilhoso, mas frequentemente fazemos o contrário. Queremos que os outros vivam para nos fazer feliz e para fazer o que nos agrada. O resultado é que, não importa o que as pessoas façam, nunca estamos felizes e satisfeitos. Você vai ser sincero e fazer algumas perguntas a si mesmo, que podem ser difíceis de responder, mas que colocarão face a face com a sua situação no que diz respeito a amar as pessoas. Quanto você faz pelos outros? Você está tentando descobrir o que as pessoas querem e precisam para poder ajudar? Você está tentando sinceramente conhecer as pessoas que fazem parte da sua vida de forma genuína? Até que ponto você realmente conhece as pessoas da sua própria família? Ao responder a essas perguntas há alguns anos, fiquei horrorizada com o nível de egoísmo da minha vida, embora eu fosse uma ministra cristã. Havia há muitos anos. A verdade começou a abrir os meus olhos acerca da razão pela qual eu ainda estava infeliz e não realizada, embora eu tivesse todos os motivos para ser realmente feliz. O ponto principal era que eu era egoísta e egocêntrica e precisava mudar. Essas mudanças não acontecem rapidamente ou facilmente, nem estão completas até agora. Mas, à medida que prossigo diariamente,
estou progredindo e estou mais feliz o tempo todo. Confie nele. Confie em Deus o suficiente para depositar-se a si mesmo nas mãos dele. E confie nele para suprir todas as suas necessidades, enquanto você está ocupado suprindo as necessidades dos outros. 2 de outubro. Dê a si mesmo uma vantagem inicial. Ele me desperta a cada manhã. Ele desperta o meu ouvido para ouvir, como discípulo, como alguém que é ensinado. Isaías capítulo 50, versículo 4. Nada preparará você para enfrentar o que você precisa enfrentar no trabalho, em casa, nos relacionamentos ou na vida diária. Como dedicar algum tempo a ter comunhão com Deus antes que o seu dia atarefado comece. Quando entendi que eu precisava me preparar para enfrentar cada dia passando um tempo com Deus, alguns de meus filhos reclamaram. Eles eram adolescentes naquela época. Por isso eu disse a eles: ouçam, vocês são grandes o suficiente para colocarem cereais em uma tigela e derramar leite nela. E vocês devem ficar felizes por eu ir fazer o meu estudo todas as manhãs. Vocês terão um dia muito melhor se eu tiver esse tempo para estar com Deus. Ontem pela manhã eu disse à minha filha Sandra que ia passar primeira parte da minha manhã com o Senhor. E ela respondeu: você vai ficar gentil. Ambas rimos, porque aprendemos que até algo simples como ser gentil com os outros pode ser impossível sem essa preparação diária na presença de Deus e na palavra. Sei que muitas pessoas se sentem extremamente pressionadas pelo tempo, e a simples ideia de adicionar algo mais à sua programação faz você tremer. Tudo o que eu tenho a dizer é: quanto mais você tem a fazer e quanto mais ocupado estiver, mais você realmente precisa passar tempo com Deus. Não sei como você precisa ajustar a sua programação, mas sei que o tempo que você dá a Deus não é diferente do dinheiro que você dá a Ele. Se você lhe der tempo, Ele vai dar tempo de volta para você. Deus está no comando do tempo. Ele sabe quanto tempo você precisa para realizar as coisas que realmente precisa fazer. E Ele pode proteger você e ajudá-lo a administrá-lo, se você passar tempo com Ele em primeiro lugar. Pare de tentar encaixar Deus na sua agenda e tome a decisão de colocá-lo em primeiro lugar. Depois, organize o resto da sua agenda ao redor dele. Confie nele. Você tem passado tempo com Deus, se preparando para situações que possam acontecer durante o seu dia? A vida não tem de oprimir você ou pegá-lo de surpresa. Prepare-se para os seus desafios que você enfrentará a cada dia, confiando o seu tempo a Ele.